Resolução número 1114, de 16 de março de 2023. Dispõe sobre o pagamento de indenização securitária, pensão acidentária, auxílio invalidez e auxílio funeral aos militares do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e da outras providências. O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 6º da Lei Complementar número 54, de 13 de dezembro de 1999, considerando-as a Lei número 9.680 e 3.988. A Lei Delegada número 37.989, o 3-O sobrescrito do artigo 96 da Lei número 5.300 e 1969, o artigo 6º da Lei Delegada número 43/2000, o Decreto N-O sobrescrito 46.651/2014, a Resolução Conjunta número 4.278/2013 e a Resolução número 948/2020, resolve, artigo 1. Esta resolução dispõe sobre o pagamento da indenização securitária, pensão acidentária, auxílio invalidez e auxílio funeral. Parágrafo único. Os benefícios da indenização securitária, auxílio invalidez e pensão acidentária decorrem das funções que apresentam alto grau de periculosidade, constantes de exposições a situações de risco ou que ocasionarem distúrbios físicos e psíquicos devido às condições ou à natureza do trabalho do militar estadual. Artigo 2. Para fins desta resolução, considera-se: 1. Indenização securitária é a indenização paga ao militar em atividade vítima de acidente em serviço que ocasione reforma por invalidez. Em caso de morte em serviço, a indenização será paga para os beneficiários da pensão do militar falecido. 2. Pensão acidentária é um benefício reparatório originado quando o servidor público estadual ou militar do Estado falecer em consequência de acidente verificado no desempenho de suas funções ou no estrito cumprimento do dever, autorizado em caráter de pensão pela Secretaria Estadual da Fazenda. 3. Auxílio invalidez, benefício estabelecido em lei, pago pelo Instituto de Previdência dos Servidores Militares, IPSM, ao militar reformado em virtude de invalidez permanente, em consequência de acidente de serviço, cuja incapacidade física ou mental impossibilita o exercício de seu trabalho. 4. Auxílio funeral é um quantitativo em dinheiro destinado à indenização das despesas com sepultamento do militar e é concedido a um familiar ou a terceiro que tenha, comprovadamente, custeado o funeral do militar falecido, dativa ou inativo. 5. Acidente de serviço, evento ocorrido no exercício de serviço de natureza policial ou bombeiro militar, comprovada a relação causa-efeito, que provoque, direta ou indiretamente, lesão corporal ou doença que determine a morte, a perda total ou parcial, permanente ou temporária, da capacidade laborativa do periciado. 6. Amparo em atestado de origem, reconhecimento que a administração pública confere ao acidentado, como tendo sido vítima de acidente de serviço ou moléstia profissional, para os fins de direito que lhe sejam decorrentes. 7. Invalidez é a condição física mental do militar que o impossibilite, total e permanentemente, de exercer qualquer trabalho ou atividade, tanto na vida militar quanto na civil, e que o impeça de prover, por qualquer meio, sua própria subsistência, devidamente comprovada por perícia de saúde. 8. Incapacidade física, condição física e ou mental do militar que, depois de esgotados os recursos de tratamento, impossibilite-o definitivamente de exercer qualquer serviço de natureza bombeiro militar ou atividade inerente ao cargo ou função, devidamente comprovada por perícia de saúde. Artigo 3. Para fins da concessão do benefício de indenização securitária será realizado o devido processo administrativo, destinado a apurar as causas e circunstâncias da morte ou invalidez, com o objetivo de salvaguardar os direitos do acidentado e resguardar os interesses do Estado. Parágrafo 1.
Para solicitação da indenização securitária, é necessário que a parte interessada faça requisição junto ao comandante da unidade a que pertence o bombeiro militar vitimado, para, por meio de processo administrativo, serem apuradas as causas e circunstâncias da lesão ou morte, com o objetivo de garantir os direitos do militar acidentado. Parágrafo 2. O processo administrativo deverá conter os elementos de convicção e provas relativas ao fato ocorrido e suas circunstâncias e se constituem procedimento indispensável como elemento de prova para elucidar a origem do óbito ou lesão. Parágrafo 3. Em caso de morte, a indenização securitária será rateada e paga em partes iguais aos beneficiários da pensão, mediante certidão, que ateste os dependentes legalmente habilitados no IPSM. Parágrafo 4. Os autos e solução do processo deverão ser remetidos via SEI para a Diretoria de Recursos Humanos, DRH, para análise e formalização do parecer quanto ao deferimento ou indeferimento e elaboração do ato. Parágrafo 5. A quantia paga é equivalente a 20 vezes o valor da remuneração mensal percebida na data do acidente, a título de indenização securitária, até um limite de R$ 25.000. Parágrafo 6. As providências de processamento e pagamento relativas à indenização securitária competem à DRH, que expedirá orientações técnicas acerca das medidas e procedimentos a serem observados. Artigo 4. A pensão acidentária é assegurada à família do bombeiro militar que falecer em consequência de acidente de serviço ou no estrito cumprimento do dever legal. Parágrafo 1. O valor da pensão corresponderá à remuneração do militar à época do evento, e será sempre reajustado nas mesmas bases em que for o vencimento do posto graduação correspondente ao do militar falecido. Parágrafo 2. A solicitação da pensão acidentária iniciará através de um processo administrativo instaurado pela unidade do militar, mediante requerimento do beneficiário e remetido à DRH para análise e encaminhamento à Secretaria de Estado de Fazenda, CEF, a qual é responsável por autorizar o pagamento dos benefícios e controlar os atos referentes à pensão acidentária. Parágrafo 3. A pensão acidentária será devida a partir da data do requerimento e qualquer beneficiário poderá requerer o pagamento de sua cota no rateio da pensão, que será feito da seguinte forma: 1. A pensão acidentária será paga para os beneficiários do militar. 2. O valor da pensão será pago, metade ao cônjuge sobrevivente, e metade aos demais beneficiários em cotas iguais. Parágrafo 4. Em face da inexistência de cônjuge sobrevivente, o valor da pensão será dividido entre os beneficiários remanescentes em cotas iguais. A cota atribuída a qualquer beneficiário será revertida em benefício dos demais, quando ocorrer sua morte, casamento ou cessação da incapacidade civil. Parágrafo 5. A pensão acidentária é intransferível e não cumulável com qualquer outra paga pelos cofres públicos estaduais, ressalvados os benefícios recebidos do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, IPSENG, e das caixas beneficentes oficiais, IPSM. Artigo 5.
Ao militar reformado em virtude de invalidez permanente, considerado incapaz para o exercício de serviço de natureza de bombeiro militar, em consequência de acidente no desempenho de suas funções ou de ato por ele praticado no cumprimento do dever profissional, é assegurado o pagamento mensal de auxílio invalidez, de valor igual à remuneração de seu posto ou graduação, incorporado ao seu provento para todos os fins. Parágrafo 1. O auxílio invalidez deve ser requerido pelo interessado, ou através de seu representante legal, ou por requerimento da unidade ADRH, após amparo em atestado de origem, já homologado pela Junta Central de Saúde. JCS. Parágrafo 2. Ao militar será assegurado o pagamento mensal de auxílio invalidez, de valor igual à remuneração de seu posto ou graduação, incorporado ao seu provento para todos os fins. Parágrafo 3. A verificação documental para concessão de auxílio invalidez de um militar reformado em data anterior à entrada da Lei Complementar número 109, de 22 de dezembro de 2009, será através de requerimento ao diretor de recursos humanos, instruído pela solução do processo administrativo que tenha apurado os fatos à época. Parágrafo 4. As providências de processamento e pagamento relativo ao auxílio invalidez competem à ADRH. Parágrafo 5. O auxílio invalidez será pago ao militar em vida, não sendo devido ao dependente, e em caso de falecimento do militar, os pagamentos serão interrompidos. Artigo 6. Auxílio funeral é o quantitativo em dinheiro destinado à indenização das despesas com sepultamento do militar. Parágrafo 1. O auxílio funeral equivale a um mês de vencimento ou provento, calculado de acordo com a tabela vigente à data do óbito, e considerado o soldo integral do posto ou graduação, e será pago à pessoa da família, mediante requerimento e apresentação do atestado de óbito. Parágrafo 2. A indenização a terceiros poderá ser feita a quem tenha custeado o sepultamento, mediante comprovação da despesa realizada e nos valores desta, desde que não ultrapassem um mês de vencimento ou provento. Artigo 7. Em caso de alterações legislativas referentes aos assuntos tratados nesta resolução, valerá para fins de concessão e pagamento, os textos legislativos. Artigo 8. Os casos omissos serão solucionados pelo chefe do Estado-Maior, mediante parecer da Diretoria de Recursos Humanos. Artigo 9. Fica revogada a Resolução número 40, de 09 de março de 2001. Artigo 10. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Comando Geral em Belo Horizonte, 16 de março de 2023. Erlon Dias do Nascimento Botelho, Coronel B.M. Comandante Geral.